Olá, meus amigos! Estamos de volta para a leitura do livro Devassando o Invisível, um livro escrito, psicografado por Ivone Pereira. E a gente está naquela parte ainda do capítulo 1, em que ela fala nada de novo, né? É o nome do capítulo. E a gente vai refletir hoje sobre uma pergunta. O mundo invisível poderia ser uma abstração? Bom, Ivone Pereira diz o seguinte... presentemente, né, o espírito do pai dela, que em 1935 assim expressava-se na leitura anterior, ele conta, né, onde ele estava, o que aconteceu com ele. Bom, ele encontra-se internado em um reformatório do invisível para fazer um curso ou aprendizado de cuja natureza não fomos informada, mas tendo em vista uma próxima encarnação em que grandes responsabilidades lhe caberão. Um raciocínio sereno, ponderado, isento de prevenções, levar-nos a concluir, por tudo isso, que o mundo invisível não poderia mesmo ser uma abstração, o vácuo onde nada existe, pois semelhante hipótese seria a negação do próprio poder divino. Seria quase o nada dos negativistas depois da morte. A própria qualificação, mundo invisível, está a indicar que algo existe. Sim, mas que os olhos carnais do homem são impotentes para contemplar. De outro modo, declarando os espíritos esclarecidos, como sempre fizeram, que a vida de além-túmulo é intensíssima, real, que lá as entidades desencarnadas e até as encarnadas, com especialidade as almas aplicadas a um desejo de progresso mais rápido ou a um ideal a favor da humanidade, fazem aprendizados, estudos variados, realizam tarefas e missões em torno de causas nobres e a bem do próximo, que existem regiões no espaço, e entre parênteses ela coloca esferas, interditadas a entidades inferiores, pontos que se aglomeram, onde se aglomeram espíritos de sábios e ainda outros, onde se reúnem artistas, etc. Bom, ela falando sobre essas esferas, né, as esferas, ela faz uma nota e ela diz o seguinte, que a gente pode entender mais um pouquinho sobre isso no Livro dos Espíritos, nas perguntas 87 e 402, ok? E aí ela continua falando assim, esses lugares, né, necessariamente estarão afirmando, em essência, que na vida espiritual existirá tudo o que necessitaremos para a realização dos mesmos aprendizados, estudos, tarefas e missões. E aí ela faz uma pergunta assim, se tudo isso existe, por que não existirão as demais realidades que vêm sendo reveladas desde sempre? Ao demais, todos os espíritos que se referem à vida do além asseveram não encontrar palavras bastante expressivas para descreverem não só a intensidade, como a harmonia e a beleza do mundo espiritual. São suas palavras, as descrições que fazem desses locais ou criações do invisível e que dão a ver aos médiuns. Estes só poderão transmitir empalidecidas pelo constrangimento da palavra humana, tão pobre, imperfeita, que até mesmo as regiões mais simples do plano astral não são descritas a contento. Para transmitirem o que até hoje ha sido trazido às criaturas pelos guias espirituais, é-lhes necessário criar imagens para os médiuns. Imagens estas subordinadas ao grau de concepção e poder assimilativo dos mesmos, o que obrigará a própria faculdade mediúnica uma operação mental, um jogo de tradução. Se de tal expressão nos poderemos servir, que nem sempre reproduzirá com fidedignidade as informações e os esclarecimentos que o espírito comunicante pretende prestar. Ainda assim, para que tais coisas se façam, verdadeiras torturas serão necessárias ao médium e ao seu instrutor espiritual. Em primeiro lugar, o médium deverá redobrar esforços no sentido de renovar-se moral
e mentalmente durante o período de adestramento das faculdades, a fim de, na época oportuna, conseguir fácil intercâmbio com a espiritualidade mais alta. Comunhão que terá de ser constante, permanente, através dos atos cotidianos e não somente as horas de trabalho objetivo, de modo a que a permuta de vibrações o prepare satisfatoriamente para o melindroso ministério e o conserve unido aos seus dedicados mentores espirituais. Tal como esclarecem os códigos da doutrina espírita e a prática da mediunidade confirma, suas vibrações, suas faculdades em geral, no momento do intercâmbio mediúnico, terão de ser potenciadas ao máximo que sua natureza física, psíquica e mental suportarem, o que para ele equivalerá a uma operação transcendental, algo torturante, enquanto a entidade instrutora comunicante deverá rebaixar suas próprias vibrações e demais faculdades até equipará-las ou harmonizá-las com as do médium, o que, igualmente, para aquela entidade será como tortura e uma abnegação dignas do nosso respeito e da nossa veneração. Em tais ocasiões, o médium poderá entrever o mundo invisível. Frequentemente, ele o percebe. E o que aí enxerga ou apreende não consegue explicar integralmente, porquanto não dispõe o cérebro humano dos necessários recursos para a transmissão perfeita. Durante suas fugas em corpo astral, pelo espaço, em fora, o que ele vê e presencia com seus guias não é, de forma alguma, um aglomerado de sombras, o vácuo ou o invisível inexpressivo. E aí, desse ponto, Ivone Pereira fala o seguinte: em muitas reuniões de experimentação, é frequente o médium que obtém a comunicação, ou outros que a elas assistem, distinguirem o panorama ou ambientes mentais que circundam o espírito comunicante. Recentemente, em certa sessão para a cura de obsessões realizada num centro espírita do Meier, que se chama E. da Guanabara, durante a manifestação do espírito de um infeliz ébrio que atuava sobre um pobre homem, chefe de numerosa família, impelindo a embriaguez, foram vistos pelos médiuns presentes um barril de aguardente e um cenário como se de taverna, enquanto forte cheiro de álcool percebido por todos os presentes se derramava na sala. E aí, voltando ao texto, peraí, volta lá, meu amigo. Não, você precisa voltar. Bom, vamos voltar com a nossa mãozinha, peraí. Só um instantinho. Tá. Aqui. Só um instantinho, tá bom, gente? Ok. Já cheguei. Então, né? Voltando ao nosso pensamento de antes. Durante as suas fugas em corpo astral, pelo espaço em fora, o que o médium vê e presencia com seus guias não é de forma alguma um aglomerado de sombras, um vácuo ou invisível inexpressivo. É sim uma vida intensa, real, ativa, superior, espiritualizada, onde o que existe é superlativamente melhor e mais belo do que existe o existente na Terra, referência feita aos planos felizes do mesmo invisível. Está acima de tudo quanto seu cérebro pudesse inventar, pois não percamos de vista o fato que geralmente os médiuns não têm cultura intelectual tão sólida para poderem criar por si mesmos assuntos dos quais às vezes jamais ouviram falar, senão vasto cabedal psíquico armazenado em sua subconsciência desde passadas existências, fáceis de seus guias instrutores acionarem a fim de poderem transmitir ou compreender o que vem. De tudo quanto a respeito observamos e do que a revelação espírita nos participa, chegaremos, pois, às conclusões seguintes, as quais, para a maioria dos adeptos do espiritismo, serão certamente surpreendentes novidades. As conclusões são as seguintes: as construções
do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito para a realização dos desígnios da providência a nosso respeito, isto é, para a criação de quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito, quer se encontre sobre a terra encarnado ou fruindo dos gozos da pátria espiritual. Trata-se do fluido cósmico universal, ou de certas modificações deste, de que se origina o fluido espiritual, do éter fecundado, fonte geradora de tudo quanto há dentro da criação, inclusive os próprios planetas materiais e o nosso perispírito. Daremos a essas realizações espirituais o nome que quisermos, ou que a pobreza da nossa linguagem puder interpretar. O certo é que tais essências, tais fluidos, são tão reais, tão concretos para os desencarnados como os elementos do mundo em que vivemos o são para nós. Unicamente, os desencarnados construirão um mundo espiritual de maneira bem diversa daquela que empregamos na Terra, no espaço. Como, aliás, na Terra, a vontade é soberana, o pensamento é motor, é produtor, é criador. Reúne-se, por exemplo, um grupo, uma falange de espíritos evoluídos que resolvem criar uma comunidade social no espaço, destinada a acelerar seus trabalhos e iniciativas em prol do progresso e do bem comum. São espiritualmente homogêneos, dotados de elevadas capacidades morais, intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto. Seus pensamentos vibram uníssonos do que resultam irradiações e movimentações poderosas, coordenadoras, intensas até o deslumbramento e ao incompreensível para nós outros, os mortais inferiores. Eles já teriam programado o que desejavam produzir, uma escola para a reeducação geral de espíritos frágeis que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo ou reformatório, um hospital para o reajustamento mental ou vibratório de pobres sofredores que partiram da terra, envoltos em complexos deploráveis, um palácio para reuniões solenes, uma cidade, a força motora dos seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cuja natureza o homem ainda não poderá conceber, agirá sobre aqueles fluidos e essências e edificará o que antes fora delineado e desejado. Comumente, esse trabalho é lento e requer perseverança para seu aperfeiçoamento. Será tanto mais rápido quanto maiores forem as potências mentais criadoras reunidas. Essas criações, tais como forem belas, artísticas, verdadeiros trabalhos de ourivesaria fluídica, deslumbrantes mesmo por vezes, obedecerão, no entanto, às recordações ou gosto estético dos operadores, razão por que se parecem com as da Terra, sem que as da Terra se pareçam com elas, como afirmou algures a ilustre entidade espiritual André Luiz, pois que muito mais perfeitas são elas do que os homens julgam. Não obstante, somos levados a julgar, graças às mesmas observações a que nos conduz à revelação, que essas edificações não serão permanentes, nem fixas numa determinada região. Serão antes móveis, transplantando-se para onde se faça necessária a presença da falange que as criou. Serão passíveis de se dissolverem sob o desejo dos seus criadores ou de se modificarem segundo as conveniências. Se essa falange receber em seu seio discípulos e pupilos, estes poderão tornar-se cooperadores, exercitando os próprios poderes mentais na criação de detalhes sujeitos ao veredito dos mestres, e assim progredirão em saber, desenvolvendo forças latentes, evoluindo e se engrandecendo, pois tudo isso é caminhar para a perfeição. Bom, gente, vamos parar a leitura por hoje, por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.